Então, no conteúdo que eu vou estar passando, o exercício que já está até no quadro resolvido, eu vou estar falando sobre o seguinte: vou ter um macete para trigonometria para você nunca mais precisar calcular seno, cosseno e tangente. Você já vai aplicar ele direto para um triângulo de 30, 60. E outra aula eu trago o de 45 graus, 45, né? E resolução de triângulos, ângulos e semelhanças. Então, eu vou destrinchar tudo isso aqui que você está vendo de uma maneira bem simples e direta. Então, não perde aí que esse macete aqui é excelente. Para você nunca mais perder tempo calculando cosseno, seno. Você já vai olhar aqui o exercício e já vai saber o resultado da hipotenusa e do cateto oposto, ou seja, desse corte diagonal e da sua altura, ou até mesmo da base. Vamos trabalhar então com ângulos e semelhanças. Eu tenho aqui esse meu triângulo, vai ter um enunciado contando as historinhas, mas repara bem a construção do exercício. Eu tenho um triângulo, dentro dele foi quebrada essa reta, e aqui eu não posso afirmar que ele tem 90 graus, até porque se eu distribuir os ângulos internos, lembrando que o ângulo interno do triângulo tem que somar 180. Então, se aqui já é um ângulo reto de 90, aqui eu sei que é 60, aqui vai ser quanto? 90 mais 60, 150, para 180 falta 30. Então, eu já não posso mais afirmar que partiu ele exatamente no meio. O ângulo do outro lado, eu tenho que aqui é 60. Se eu complementar ele aqui, ó, fazer esse arco, eu vou ter 120. Por que isso? Lembra que metade da reta lá, ó, do meu ângulo é 180, porque a volta completa, ela é o quê? 360. Então, se eu estou trabalhando só com meia circunferência, ele é 180. Se já tem 60, 120, correto? 120, aqui é 30. Novamente eu tenho 150. Então aqui só pode ser 30. Ou você poderia ter imaginado também que isso aqui é 90, aqui é 30. Logo, esses dois ângulos complementares têm que dar 60. E olhar a divisão, né? 30 para cada lado. Agora já fica mais fácil. Lembra que eu tenho, pega só esse triângulo aqui dentro, esquece esse do x e do y. Só esse aqui, ó. Eu tenho 120 por 30, 120 por 30. Então eu posso afirmar que essa medida e essa medida, elas são semelhantes, elas são iguais, idênticas, porque estão sobre o mesmo ângulo. É um caso de semelhança de triângulos, ângulo, 120, 30, 120, 30. E o exercício me contou que de C até D é 200. Então aqui é 200, esse lado aqui também tem que ser 200. Então agora fica mais fácil. Porque eu não quero resolver esse triângulo daqui, eu quero resolver o do x e o do y, que é justamente isso aqui, ó. Onde eu tenho 30, eu tenho 60 e eu tenho aqui a minha hipotenusa com 200. Lembrando, se tem ângulo, eu vou ter que trabalhar com lei do seno, cosseno e tangente. Qual? Aqui está no quadro das formas, eu tenho seno, cosseno e tangente. Para ficar mais claro, seno em pé, cosseno deitado e a tangente, ela sempre faz um corte tangencial. Vai ser sempre isso daqui, se eu fizer a análise em relação a esse ângulozinho aqui, sim. Então, o ângulo que está na base aqui, ó, esse para esse ângulo sempre é adjacente. Esse sempre será o oposto, porque aqui vai estar a hipotenusa. Então, depende do que você está falando. Então, esse ângulo aqui, ó, adjacente, e esse aqui é o oposto desse ângulo. Seno em pé, para decorar, não gosto de decorar, sofra, mas vai lá. Seno, eu aceno em pé. Uma pessoa estranha acenou para mim, acenou em pé. Então eu corri, cosseno, estava deitado no sofá, fui me coçar, eu caí. Tangente, né? Se tem muita gente, tem que ter coca. Então, fica as 3 dicas aí para você resolver. Então, depende do ângulo. Voltando ao exercício, eu posso pegar aqui agora e trabalhar com quem? Eu quero achar tanto o y quanto o x. Então, eu quero achar tanto o oposto quanto o adjacente e eu tenho a minha hipotenusa. Então, eu vou achar primeiro o meu x, que é o adjacente. Se é o adjacente, eu vou usar cosseno. Então, eu tenho cosseno de qual ângulo? 60, que eu estou trabalhando com esse aqui de referência, ó. Nesse momento eu já posso esquecer o 30 porque eu decidi trabalhar com esse. Cosseno de 60 é igual a hipotenusa, que é 200,
E aí eu vou achar o meu x, que na verdade é o adjacente. Montar a próxima relação, que é o seno de 60 igual a y sobre 200. Não é a mesma coisa? Não. Um é cosseno e outro é seno. O cosseno ele está deitado aqui e o seno ele está em pé. Então, cosseno base, seno para esse tipo de exercício, altura. E eles são complementares. Ó, lá na tabela dos ângulos notáveis, para quem decora, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Eu sei que o seno de 60 ele é raiz de 3 sobre 2 e o complemento disso aqui seria 1 meio. Então aí já é questão de saber ou não isso aqui de cor, os ângulos notáveis. Eu tenho agora que o cosseno e o seno de 60 está no quadro, é só eu passar o que está na minha hipotenusa multiplicando esse valor. Então aqui ó, 1 meio é metade. Então o meu x é metade de 200, que é 100. O meu y ele vai passar multiplicando. Além de eu ter a metade, vai multiplicar pela raiz de 3. Então eu tenho que o meu y é igual a 100 raiz de 3. Então aqui eu tenho que o meu y é 100 raiz de 3 e o meu x é 100. Preciso calcular isso aqui sempre? Não. Segura o macete. Sempre que eu ver um ângulo de 60 graus, a base que tiver aqui, eu vou chamar de x, a hipotenusa é o dobro, e a minha altura, ela é só multiplicar pela raiz de 3. Não acredita? 100 é minha base. O dobro dela é 200, e aqui eu multiplico pela raiz de 3. E se fosse o número aqui, minha base fosse 30, então aqui seria 60 e aqui seria 30 raiz de 3. Não acredita? É só ver esse triângulo com 30 aí e me conta. Calculou lá? Viu que deu certo? Se não, faz o teste. Beleza, mas então só funciona se eu tirar a base? Não. Processo vai, processo vem. Ou seja, se daqui para cá eu dobro, daqui para cá eu multiplico pela raiz de 3, se eu descobrir que isso aqui é 30 graus, eu posso fazer a análise de qualquer jeito. Então, se eu já tenho hipotenusa, isso é a metade e isso daqui eu multiplico pela raiz de 3. Se eu tenho esse daqui, que é a minha altura, o que eu vou fazer com ele então? Eu vou dividir pela raiz de 3 e o resultado eu dobro. E é claro, se isso te ajudou, não esqueça da política do café. Logo abaixo na descrição vai ter lista de exercícios junto com o gabarito para você treinar um pouco e aprender sobre o vídeo que você acabou de assistir.